Olá, estamos de volta com as 5 linguagens do amor. Eu vou falar sobre a linguagem número 1, o toque físico. Um abraço pode fazer a diferença entre segurança e insegurança emocional, entre um comportamento físico e mental tranquilo, positivo ou indisciplinado, desorganizado. Infelizmente, alguns pais só tocam seus filhos para fazer aquilo que eles precisam, para trocar de roupa, para dar banho, para tirar a roupa, vestir a roupa, calçar o sapato, dar um remédio, pentear o cabelo, mas não tem uma intimidade física, não tem aquela hora da brincadeira, do abraço, do dengo, do aconchego. E eles não percebem o quanto os seus filhos necessitam ser tocados fisicamente e o quanto é fácil usar isso, esse toque físico para manter o tanque emocional dos seus filhos abastecido. O quanto as crianças gostam. É claro que existem exceções. Existem crianças que gostam do toque em determinadas circunstâncias e em outras não. Existem crianças que gostam de um tipo específico de toque e de outros não. Mas na grande maioria, as crianças gostam. Elas gostam da proximidade física, elas gostam da brincadeira, que pega, que abraça, e elas sentem falta disso. E que não seja só um toque pragmático, para vestir, desvestir, calçar, descalçar, pentear, dar o remédio, colocar no carro, colocar na cama, tirar do carro, que seja um contato mais livre, mais leve. Existiu há alguns anos atrás, uns 50 anos atrás, eu tive esse livro nas mãos quando estava na faculdade, mas não era meu. Então eu não me lembro o autor, mas existia uma orientação para os pais de que tivessem um mínimo de contato físico com seus filhos, para que eles não ficassem manhosos, para que eles crescessem independentes. Então, tudo que se podia criar e fazer para que os pais não pegassem os filhos, não tivessem os filhos, especialmente a mãe, junto ao próprio corpo, era feito. Então tinha um suporte, primeiro que as mães eram desestimuladas a amamentar. Aí elas tinham um suporte de metal que punha no berço e que punha mamadeira para a criança mamar sozinha, desde pequenininha. Você não precisava nem pegar. Então você não carregava a criança, você não embalava a criança, você não brincava com ela. E algumas pessoas seguiram essa orientação. Eu, particularmente, no início da minha vida profissional, atendi uma criança que foi criada nesses moldes. E ela teve o desenvolvimento cognitivo seriamente comprometido, o desenvolvimento motor seriamente comprometido. Eu posso afirmar que é só por causa disso? Não, não posso. Pode ser que com toda essa estimulação ela ainda tivesse dificuldades, mas eu posso afirmar com certeza que com toda essa estimulação ela teria tido um desenvolvimento melhor. Sim, porque o trabalho da terapia para as questões motoras foi refazer o que não tinha sido feito. Então rolar no chão, engatinhar, brincar, correr, saltar, brincar de pegar coisas que não foram feitas, E do ponto de vista cognitivo, muito pouco, a gente sabia. Se você pensar que eu tenho 40 anos de profissão, que isso aconteceu no início da minha vida profissional, a gente sabia muito menos sobre estimulação, sobre a plasticidade neuronal do que a gente sabe hoje. Então essa criança ficou severamente prejudicada por essa regra, por esse modelo imposto,
de acordo com uma ideia do que é a criança, do que é o desenvolvimento, do que é a educação. Então a gente reforça essa coisa de que não é uma receita de bolo, não é para seguir passo a passo, é para abrir questão, e essa é uma das questões, não é? Você vai criar seu filho no seu estilo, mas dentro do seu estilo, faça questões pertinentes ao seu papel de educador, as suas características pessoais e as características pessoais do seu filho, da sua filha, que é uma pessoa desde sempre. E isso é muito importante. Quando essa linguagem do toque físico é usada de forma natural e carinhosa, seu filho se sente mais confortável e se comunica mais facilmente com os outros. Todas as crianças necessitam de contato físico durante a infância e adolescência. É importante, como eu já falei, respeitar o estilo da criança, aquilo que ela gosta, os momentos adequados. Para nós, psicólogos, que às vezes trabalhamos com crianças que estão dentro do espectro autista, a gente tem que ter uma atenção redobrada com isso. A criança não gosta de ser tocada, não toque. Não toque. E se você tiver que tocar, avise. E se é uma criança maiorzinha, se ela fala, pergunte a ela como. Eu trabalhei muito tempo com um portador, né, que a gente chamava de síndrome de Asperger ou Asperger, e ele não gostava de ser tocado. Mas tinha N situações que o narizinho estava escorrendo, 7 anos. Aí eu falava, preciso limpar o seu nariz. Eu tenho a ideia de fazer assim, ó. E eu fazia em mim, colocar a mão na sua cabeça assim, pegar o lenço de papel e passar aqui no seu nariz, rápido. Posso fazer? Ele falava sim. Tínhamos que sair do consultório porque eu ia levá-lo até onde o pai estava. Era um combinado, vamos descer de escada. Eu não preciso segurar a sua mão. Mas quando a gente estiver chegando na porta, na saída do prédio, a gente estiver chegando na calçada, eu vou segurar a sua mão. Eu vou segurar com força. Porque qualquer toque para ele era muito. Claro que eu não ia apertar, mas também não ia deixar frouxa. Né? Eu vou segurar com força e vou soltar só quando a gente chegar. Combinado? Combinado. Então, olha, mesmo para essa criança, se um toque físico é necessário, e eu fui treinando algumas coisas, tipo, vamos lavar a mão. E era uma ótima desculpa para um toque físico leve, disfarçado, né? Com alguma coisa entre a minha mão e a dele, que era a água, que era a espuma do sabonete, que era a toalha. E você também pode ir se aproximando. E a gente pode desenvolver, né, o mínimo, que isso facilita para que ele conviva socialmente. Porque, olha, as pessoas encostam umas nas outras e aí ele se sente menos ameaçado, ele tem menos aversão. Você respeita a criança, você respeita o estilo, mas você também promove um desenvolvimento com respeito, sempre. É importante, então, que a gente faça isso com cuidado e com respeito e que a gente também adeque, porque os meninos, eles costumam gostar desse contato físico mais forte, né? Eles gostam de brincar de lutinha, eles gostam de brincar de coisa que tem empurrão, que tenha golpe, que tenha choque, né? Essas coisas todas. É preciso que você seja capaz de fazer isso também, mesmo que não seja muito o seu estilo de toque, para brincar, né? Aí pode ser que isso seja um tipo de brincadeira que favoreça a relação do pai com o filho, mas nada impede que uma menina também goste disso, né? E nada impede que um menino também não goste e goste de um contato mais delicado, né? Sem preconceito, mas que a gente tenha em mente que a gente pode e deve favorecer
o contato físico, né, com os nossos filhos e respeitando a maneira de ser deles. Quando a criança está doente, machucada física ou emocionalmente, cansada, ou quando acontecem coisas muito boas ou muito tristes, o toque físico é importante. Às vezes, coisas muito boas, a criança chega alegre, ela não cabe em si. Então é legal você pular com ela, falar, ganhou e tal, você abraçar e tal. É legal, se ela gosta disso, é bom, porque ela sente, é só se você fizer alguma coisa dentro dessa linguagem preferencial dela, é que ela vai entender que aquilo foi tão importante para você quanto foi para ela. Né? No consultório, eu tinha um hábito, por causa de algumas crianças, acabei desenvolvendo o hábito de a gente estar jogando algum jogo, alguma coisa, quando a criança acertava, eu fazia yes! Igual numa propaganda que tinha, um tio morreu, aí ele deixou para um sobrinho uma coisa, para outro outra, e para o sobrinho mais descolado e tal, ele deixou a moto Honda, e aí o sobrinho era o que tinha menos valor monetário, mas na hora que o sobrinho recebe, né, ouve isso na leitura do testamento, ele faz yes! Né? E eu fazia isso. E aí um dia, um pai me falou assim, ele agora deu para fazer esse gesto assim, eu não sei de onde que ele tirou isso. Aí eu falei, foi daqui, eu faço isso. Quando ele consegue, quando ele vence um desafio no jogo, quando ele supera uma dificuldade, eu faço isso. Essas expressões físicas, também a criança aprende com a gente. E é óbvio, eu faço quando eu percebo que aquilo combina com a criança. A criança muito contida, às vezes precisa que você exagere um pouco para ela se sentir à vontade de fazer também. Né? Então, eu vou, obviamente, observando e experimentando, e isso vai ajudando a criança a desenvolver. Então, às vezes, um dia que ela está muito triste, botar no colo uma criança, mesmo que já seja maiorzinha, né? Botar no colo, fazer um dengo, pode mostrar para ela de maneira inequívoca que você entendeu o que ela está sentindo. E isso é muito importante. Se você deseja preparar adequadamente seus filhos pré-adolescentes para o futuro, não economize toques físicos. Reconhecer a sensação física do toque adequado protege de abusos. Se você nunca toca o corpo do seu filho, da sua filha, como você espera que ele reconheça um toque adequado, um toque abusivo? Ele precisa saber como é a sensação que você tem com um toque agradável, a sensação que você tem com um toque amoroso de verdade. Ela é completamente diferente da sensação que você tem com um toque abusivo. Mas se ele nunca sentiu a primeira, como ele vai saber que ele poderia se sentir diferente? Como ele vai saber que aquilo que ele está sentindo é inadequado? O abusador sempre diz que aquilo é o que tem que ser. É nisso que ele ganha. É na incapacidade do abusado de reagir. Então, dê ao seu filho, à sua filha, a experiência do toque físico amoroso, respeitoso, verdadeiro, para que ele se proteja dos abusivos. Porque também esse toque físico fortalece a autoconfiança e a capacidade de dizer não para aquilo que não me faz me sentir bem, para aquilo que não é o jeito que sempre meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios me tocaram. Né? Então, ter o toque físico protege seu filho, sua filha. Todos os relatos de abuso falam desse desconforto, desse estranhamento e da dificuldade que o abusado tem de reagir por se sentir insuficiente, por se sentir submetido a uma autoridade inquestionável e ameaçadora. Então,
Proteja seus filhos disso. Proteja seus filhos de não saberem o que é um toque físico amoroso e poder cair na armadilha de um toque desrespeitoso e abusivo. Para muitas crianças, o toque físico fala mais alto que palavras, que presentes, que tempo de qualidade e que atos de serviço. Então, se você observa o seu filho e percebe que toque físico é a linguagem do amor de preferência dele, o que você vai fazer para expressar o seu amor? Então, o Gary Chapman tem algumas sugestões, algumas eu acho que não se encaixam na nossa cultura, né? Porque eles são americanos. Eu selecionei algumas e elas não são determinações, elas são sugestões e você aprimora, cria a partir delas, inventa e completa e reduz, faz do seu jeito, mas que elas sirvam para dar um start, para dar um começo. Então eu vou ler as sugestões. Se a linguagem do amor preferencial do seu filho, da sua filha, é toque físico. 1. Ao encontrar e despedir do seu filho pequeno, abrace-o demoradamente. Os pré-adolescentes e os adolescentes costumam ficar arredios. Respeite e descubra outras formas de fazer esse contato com eles. 2. Deixe que seu filho pegue, segure, abrace um cobertor ou outra peça macia para aquietá-lo. Coisas que ele... Pode ser um bichinho, pode ser uma manta, mas que são confortadores para ele nos momentos que ele estiver aborrecido, que ele estiver triste, que ele tiver que se separar de você, mesmo compreendendo que você está indo para o trabalho, que você vai a uma reunião, mas que você vai voltar, ele fica triste. Deixa que ele possa abraçar alguma coisa, alguma peça de roupa sua, uma coisa mais quentinha, mais macia, como confortador. 3. Acaricie os cabelos de seu filho ou coce suas costas se ele disser que teve um dia difícil ou que está triste. 4. Aconchegue-se a ele no sofá quando estiverem vendo TV juntos. 5. Faça um gesto do tipo toca aqui ou outro, né, do repertório de vocês para comemorar uma conquista ou um prazer. 6. De vez em quando, convoque a família toda para um abraço coletivo. Inclua os animais de estimação e divirta-se nesse abraço coletivo. 7. Proponha jogos ou esportes que exijam contato corporal. Aí vocês terão toques físicos diferentes, numa outra circunstância e de uma outra forma. E você pode descobrir que isso agrada mais o seu filho do que talvez algumas coisas que você estivesse fazendo, tipo abraçar, fazer cosquinha e passar a mão no cabelo, que talvez ele não goste. 8. Convide-os para cantar músicas animadas fazendo a coreografia. É claro que vai dar errado em algumas vezes, que vocês vão trombar um com o outro, que eventualmente alguém pode cair e pode sair uma coisa desajeitada, engraçada, e o objetivo é esse mesmo, que aquele movimento todo, aquela coisa toda física, sirva para você desestressar, rir, brincar, sem compromisso com fazer certo. Mas fazer, brincar, não é o resultado que interessa, mas é o processo que vocês estão vivendo. 9. Se ele é pequeno, ponha no colo para contar uma história. E não precisa ser tão pequeno assim não. Enquanto você conseguir ele aceitar, ponha no colo para contar uma história. 10. Deem as mãos para rezar em família, se isso combina com a sua família. Pode ser um belo exercício de união, de desenvolvimento da espiritualidade e um toque físico diferente.